Seja bem-vindo a mais um Pódium. Pádel é um desporto em expansão em Portugal e já ultrapassou o número de praticantes de ténis. Agora procura o Estatuto Olímpico, são mais de 50 locais para a prática da modalidade e pelo menos 12 clubes federados. Conhecemos melhor os motivos do sucesso desta modalidade com Ricardo Oliveira, é presidente da Federação Portuguesa de Pádel, e com Pedro Plantier, multicampeão da modalidade. Obrigado por terem vindo ao pódio. Obrigado. Como é que uma modalidade cresce tanto em tão pouco tempo, Ricardo? Como é que cresce tanto em pouco tempo? Bem, o pádel já está aqui há uns anos em Portugal, julgo que há cerca de 10 anos, até um dos grandes responsáveis pelo pádel ter chegado a Portugal foi aqui o Pedro e o sócio dele na altura. E nos últimos 2 anos tem tido um crescimento muito grande, porque estamos aqui ao lado da Espanha. O pádel na Espanha, ou em Espanha, já ultrapassou o ténis em número de praticantes. Na Argentina também creio que é o segundo desporto mais praticado. E, portanto, aqui em Portugal somos um bocado, apanhamos aqui as coisas por tabela e é um desporto, é muito fácil de jogar, é muito social, é divertido, é fácil de começar a jogar pádel, muito mais do que ténis. E, portanto, também tem uma ampla rede de locais para a prática, o que também ajuda, é de fácil acesso. Cada vez mais. Agora sim. Agora já temos 50 e tal lugares onde se pode jogar pádel e alguns deles com um campo, com 2, com 3, com 4 campos. Estamos a falar de 80 campos mais ou menos em Portugal. Eu julgo que são mais agora. Já são mais de 80 campos. Já são mais. Mas estávamos a falar aqui da importância que o Pedro teve. Pedro, como é que trazes a modalidade para o nosso país? Eu vim do ténis. Eu, quando era mais novo, era um aficionado do ténis e vivi fora, e quando voltei, entreguei as raquetes. E a convite de um ex-treinador de ténis que passou a explorar uns campos na Quinta da Marinha, fui experimentar o pádel. Comecei, tornou-se um vício, até que fui jogar o primeiro campeonato do mundo em 2006 e fui à Espanha. E quando cheguei à Espanha não quis acreditar no mercado que lá existia, e a quantidade de pessoas, e os estádios cheios, e televisão, e marcas. E olhei para o meu ex-parceiro, que era o meu ex-sócio também, olhei para ele e disse: temos que levar isto para Portugal, mas é impossível não haver isto em Portugal ainda, com a expansão e com a dimensão que existe. E foi aí que tudo começou. Chegámos a Portugal, montámos o primeiro campo, a nossa primeira escola no Estoril, e a partir disso começou a ser... É importante estar ao pé de sítios que têm tradição do ténis, para depois levar as pessoas para a modalidade, ou seja, estão a roubar os habituais praticantes de ténis para o pádel, ou nem por isso? Ou são novos praticantes? Um bocadinho de tudo. Estamos a roubar um bocado. Aliás, em Espanha os campos de pádel comem, entre aspas, os campos de ténis, mas é por uma razão, eu julgo que é uma razão económica, não só social, mas económica, porque num campo de ténis nós metemos 2 pessoas que hoje em dia em Portugal pagam 4 euros por hora cada uma. Portanto, um campo de ténis rende 8 euros a hora, mais ou menos, em Portugal. No espaço onde temos um campo de ténis, conseguimos meter 3 campos de pádel. O pádel só se joga a pares, portanto, no mesmo espaço, temos, em vez de 2 jogadores a pagarem 4 euros cada um, temos 4 mais 4 mais 4, são 12 jogadores a pagarem 5 euros por hora. Portanto, a diferença são 8 euros para 60 euros com o mesmo espaço. Essa importância económica está de algum modo associada ao facto de haver muitos executivos a praticar a modalidade, ou alguém teve a fazer as contas, ou nem por isso? Talvez com a crise, não sei com a crise agora comecem a jogar pádel, mas há essa parte económica. E depois o ténis, para se jogar bem, é preciso trabalhar muito. O Pedro jogou muito bem ténis, andou nos campeonatos internacionais, etc. Era um excelente tenista, mas nem toda a gente tem essa capacidade, não é? Pedro, e para se jogar pádel não é preciso jogar bem? É como tudo, depende do que a pessoa onde quiser atingir. Se a pessoa quiser se divertir, é o desporto indicado, porque inicialmente é muito fácil da pessoa se divertir, ao contrário do ténis, que é mais difícil, é um desporto mais difícil, e como é um desporto normalmente praticado em singulares 1 contra 1, torna-se um desporto muito próprio, isto é quase uma luta própria com a pessoa, é muito individual. E o pádel, como é sempre a jogada a pares, torna-se um desporto muito mais sociável. E inicialmente, para quem nunca pegou numa raquete, ou quem já pegou, muito facilmente começa-se a divertir no pádel, e o ténis tem um tempo de crescimento, ou para a pessoa começar a gozar um bocadinho já o ténis, demora um bocadinho mais de tempo. É mais difícil. É um novo golfe das pessoas de negócios, mas tem essa vertente também social que está associada ao golfe. Pois, eu sou um bocado suspeito para falar de golfe, mas... Também joga. Eu fui golfista a vida toda, por acaso. Então tem essas experiências para fazer aqui uma comparação. É a mesma coisa? Verifica a mesma coisa? Sim, talvez, porque o golfe também, normalmente, somos 4 no campo. 4 amigos também que se juntam, ou nos torneios somos 4 ou 3 amigos também. Temos muito tempo para lá estar, no golfe temos lá 4 ou 5 horas, temos que lá estar porque são 18 buracos. O pádel estamos lá 2 horas, também são 4 pessoas, há muitas picardias, há muitos
comentários. As emoções são mais ou menos um bocadinho mais de destreza física, calculo. Mas há muita, eu venho encontrar hoje em dia muita gente que jogava golfe, venho hoje em dia encontrá-los a jogar Vamos falar um bocadinho do papel da Federação já daqui a pouco. Truques, técnicas e destreza física. Nesta edição fica a conhecer um craque de slalom em cima de uns patins em linha. É já daqui a pouco, no pódio. Porto de Mós recebeu mais uma etapa da Taça de Portugal de Downhill. Esta que é a região promotora da modalidade há já vários anos em Portugal. O resumo é da Federação Portuguesa desta modalidade. São já imagens da categoria de cadetes, com Diogo Pinto, dos restauradores da Granja Centro Óptico de Faf, a caminho do último lugar do pódio. De referir que o piloto nortenho tem andado muito próximo de uma vitória e com a alternância de domínio que se tem verificado nesta categoria, nada nos admira que Diogo Pinto possa saborear esse momento numa das próximas competições. Vencedor da etapa inaugural, na Pampilhosa da Serra, Ruben Bandeira, da Mobiferi Shimano, parecia no bom caminho para mais um sucesso ao dominar de forma absoluta a manga de qualificação, em que terminou com uma vantagem superior a 12 segundos. Na final, decisiva para a classificação, tudo foi diferente e, apesar de ter melhorado o seu tempo anterior, acabou por ser surpreendido, terminando na segunda posição entre os cadetes. Com este resultado, Ruben Bandeira manteve a liderança da Taça de Portugal nesta categoria. Quarto na Pampilhosa, Grandi não começou bem em Porto Mós, apesar de ter registrado a terceira melhor marca na qualificação, mas com um tempo bem distante de Ruben Bandeira. Com uma descida final irrepreensível, em que retirou mais de 28 segundos ao tempo anterior, Silas Grandi conseguiu a sua primeira vitória na taça, lançando a sua candidatura para a vitória final entre os cadetes. Estive a ganhar, já sou cadete de segundo ano, agora já vale mais. Essa prova motiva-me bastante para concluir, para dar tudo nas próximas corridas da taça, e foi uma boa experiência e quero voltar outra vez a fazer essa experiência. Na categoria feminina, 5 BTTistas marcaram presença nesta etapa da Taça de Portugal de Downhill. São as primeiras imagens da categoria feminina, com 5 atletas presentes em Porto Mós. Ana Martins foi a segunda mais rápida na qualificação, num traçado muito físico que coloca dificuldades acrescidas às senhoras presentes. Na final, Ana Martins melhorou bastante o seu tempo, mas isso não impediu de cair um posto na geral, embora mantendo um lugar no pódio. Dina Amaral, do Motoclube de Faro Extreme, município de São Brás, entrou cautelosa para esta segunda prova e não foi além do terceiro tempo na qualificação, embora com um registro próximo de Ana Martins, deixando antever um duelo interessante para a final. Na descida decisiva, Dina Amaral revelou-se muito mais confiante, o que lhe permitiu retirar 26 segundos ao tempo da qualificação e subir um posto na geral, terminando na segunda posição na sua categoria. A campeã nacional de Downhill, a Filipa Pérez, do clube BTT Valongo Longos Bike, voltou a demonstrar que, no mercado interno, continua a não ter concorrência à sua altura e este ano apenas foi batida por atletas estrangeiras. Dominando de forma tranquila a qualificação, viu a sua distância ser encurtada na final, mas mesmo assim concluiu com quase 17 segundos de vantagem. Treinei forte e feio, dei o meu melhor, tenho dado sempre o meu melhor, em casa, nas provas. Tenho conseguido alcançar os meus objetivos, fico feliz por isso. Pádel é o tema desta edição, são nossos convidados Ricardo Oliveira e Pedro Plantier. Qual é o papel da Federação, que é uma federação recente, que conta já com 300 jogadores, com 12 clubes filiados e um número de jogadores amadores que pode chegar aos 6 mil em Portugal? Qual é o papel da Federação para dinamizar e criar aqui circuitos de competição? A Federação começou há muito pouco tempo, começou em junho do ano passado. Começámos o nosso circuito do ano passado só em setembro. Conseguimos ainda fazer 5 torneios, já fizemos um ranking nacional. Este ano já temos muito mais iniciativas. Temos um circuito montado, que é patrocinado pela BMW, que está a apostar muito no pádel. Aliás, saiu do ténis e agora parece que tem instruções para estar no pádel. E é, portanto, o nosso main sponsor. E temos, além disso, temos ações de formação de juiz-árbitros, que é uma coisa, são regras diferentes. A ação de formação de monitores. Um monitor do ténis ou de badminton ou de ping-pong não pode ensinar pádel, porque é um desporto completamente diferente. Temos ações de formação nas escolas para miúdos. Temos este ano vamos fazer o primeiro Summer Camp de borla, exatamente para chamar as camadas mais jovens, porque é daí que vão nascer os nossos campeões. Já existem escolas com campos de pádel, exatamente. Com muitos jovens a praticar? Não tantos quanto gostaríamos, mas por isso é que estamos a investir nisso. E ir até ao desporto escolar faz parte dos vossos planos? Faz. Aliás, aqui o Pedro está um bocado
é a pessoa que vai ter que tratar desse assunto. Então, Pedro, já tem aí objetivos definidos, já tens aí uma estratégia? Claro, eu também faço parte da Federação Portuguesa de Pádel, estou com o desenvolvimento e com a parte escolar também. Esse é um dos nossos principais objetivos também, além de outros, porque os jovens é o futuro de cada desporto e, portanto, acho que devemos começar a trabalhá-los bem, porque, acima de tudo, eles vão adorar de certeza. Eu tenho feito experiências nos clubes onde eu trabalho e onde eu faço a exploração lá da escola e se colocarmos, e vou dar um exemplo, se colocarmos uma raquete de ténis num miúdo num campo de ténis, uma raquete de pádel num miúdo num campo de pádel, eu acho que ele vai optar pelo pádel porque, além de ser mais fácil, a raquete é mais pequena e ele acha mais divertido. Os jovens e as mulheres também. Há cada vez mais mulheres a jogar e jogam melhor que os homens ou nem por isso? É uma pergunta provocatória, calculo. Não, durante a reportagem que estávamos a ver da Downhill, o Ricardo estava-me a contar que esteve em Madrid a jogar com a campeã do mundo de sub-18. É verdade. E conseguiu ganhar-lhe, portanto já ganhou uma campeã. Já ganhei uma campeã. Mas porque o ritmo do jogo é diferente? Elas são excelentes tecnicamente, entendem muito bem o jogo, mas jogam uma velocidade diferente que os homens jogam. A disponibilidade física também. Não são tão rápidas a cobrir o campo e não batem na bola com tanta força, portanto a bola não sai do campo com tanta facilidade. Não faz sentido pensar em competições mistas, neste caso? Não, existem competições mistas, cada vez mais é uma das maiores vertentes que existe a nível social, é os pares mistos, marido, mulher, amigos, primos, namorados, o que seja. Agora, de alta competição, não. Não faz sentido pensar nisso. Mas falámos na importância das mulheres e comecei com uma provocação, mas para vos perguntar, em Portugal já temos 50-50, como é que estamos a nível de percentagem? É mais mulheres do que homens? Mais mulheres do que homens, sim. Isso deve-se ao quê? A modalidade é mais popular junto das mulheres? Em Espanha passa-se o mesmo. Se calhar o Pedro acabou de responder isso mais fácil, que está em contacto com elas todos os dias. Mas é a facilidade. Aquele desporto, o pádel tem muitas vantagens, especialmente para as mulheres, porque normalmente as mulheres gostam de fazer um tipo de desporto e muitas vezes gostam de fazer pelo prazer de fazer e não pela competição em si. Apesar de hoje em dia cada vez haver mais mulheres a competir e cada vez mas as mulheres são mais competitivas que os homens? Como é que é isso? Entre elas são muito. Mas gostam já com as amigas. Muito entre amigas e cada vez mais e vão aparecendo com filhos e deixam os filhos em casa para ir jogar pádel e é impressionante o fenómeno que está a acontecer. Tenho alguns amigos, aliás, tenho muitos amigos no ténis que quando vem alguém, rapaz ou um homem a passar por um campo de pádel, param a aula que estão a dar tela e dizem afinal o pádel também tem homens, isto é só para nos provocar. Porque realmente a adesão do público feminino tem sido enorme. Daqui a pouco vou pedir para vos deixarem pistas de como é que se pode começar a jogar pádel em Portugal. São um grupo de jovens de Lisboa que levam os patins em linha para todo o lado. São especialistas nas manobras de slalom e é o tema para mais à frente neste pódio. Regresso à Taça de Portugal de Downhill. Nos Masters C estiveram atletas com idades superiores a 50 anos, mas nem por isso pedalaram mais devagar em Porto de Mós. Augusto Pedrosa, da Associação Desportiva Jorge Antunes, fez a sua estreia na edição deste ano da Taça de Portugal e na qualificação foi o segundo mais rápido. Na final melhorou bastante o seu registro, demonstrando um maior à vontade e tirando quase 40 segundos ao seu tempo anterior, mas isso não impediu de cair um lugar à geral, terminando no último posto do pódio. José Salgueiro, da quadra Avalanche Vitória de Janes, voltou a terminar na segunda posição entre os Masters C, mas não andou longe de poder sonhar com o lugar mais alto do pódio. Depois de ter sido mais rápido na qualificação, José Salgueiro acabaria por baixar um posto na classificação, mas apenas a 8 segundos do vencedor, deixando uma vez mais entender que há que contar com ele pela vitória final na taça. Carlos Lopes só me segue na competição, onde registra 2 vitórias noutras tantas provas. Depois de uma qualificação pouco conseguida, em que não foi além do terceiro tempo, o piloto de Góis demonstrou toda a persistência dos seus 50 anos para conseguir uma descida final sem problemas e que lhe proporcionou mais um saboroso triunfo. A festa dos mais velhos com o pódio dos Masters C. Têm entre 40 e 49 anos e estiveram em Porto de Mós para alcançar o primeiro lugar na Taça de Portugal de Downhill. Acompanhe agora a prova de Masters B no resumo da Federação Portuguesa da modalidade. Arsénio Silva, do Penacova Downhill, União Desportiva Lourvanense, quedou-se agora pelo último lugar do pódio.
campeão nacional de Masters B, João Estevão, do Motoclube de Faro Extreme município de São Brás, não está a ter o início da temporada tradicional em que o seu domínio na categoria se fazia sentir de forma quase sintomática. Mas na final já esteve dentro do que nos habituou a fazer, terminando em segundo lugar. No seu primeiro ano como Master B, Rui Cruz, também do Motoclube de Faro Extreme município de São Brás, manteve a sua senda vitoriosa na Taça de Portugal depois do seu triunfo na Pampilhosa. Rui Cruz ampliou a sua vantagem no comando da categoria na Taça, pois aos 200 pontos da geral somou agora 50 por ter sido também o mais rápido na qualificação, fazendo deste modo o pleno. As coisas têm estado a correr bem, tenho estado a treinar bem. O meu objetivo era este, era ganhar o máximo que conseguisse. Tenho um adversário à altura, que por acaso é da mesma equipa, e o que nos proporciona também ter a equipa na frente. Até agora tem sido tudo perfeito, vamos ver daqui para a frente. Falámos de pádel com Ricardo Oliveira e Pedro Plantier. Falava-vos há pouco, durante esta peça, se já poderíamos ter um Pádel Open, já que temos o Portugal Open no ténis, que decorreu há poucos dias. Estamos perto disso? Tivemos no Portugal Open, do João Lagos, parabéns a essa iniciativa, e o João Lagos apoiou o pádel também e teve a disponibilidade para termos lá um campo. Foi até um clube, que é o Val Ténis, que lá encarregou-se de montar lá o campo e desenvolveu essa atividade. Teve muita gente a ver lá. Muitos curiosos ou pessoas já conheciam? Muitos curiosos. Toda a gente passava para ver ténis, acabava por passar e ver o que é que era aquele campo da Val Ténis, o que é que não era, o que é que era a Val Ténis ali, a promover um bocado o pádel. Uma grande iniciativa. E este ano nós temos também um circuito, não é? Temos depois uma prova no fim do ano, que é o BMW Masters, que é uma prova já grande, que é uma prova que convida os melhores jogadores, os 16 melhores dos homens, os 8 melhores das senhoras, etc., com um prize money já razoável, já tem um prize money de 5 mil euros, que para o pádel, estando a começar em Portugal, é uma boa maquia. Mas vamos ter aqui em agosto uma prova do WPT, que é o World Padel Tour. Vamos tê-la no fim de agosto. Será onde? É o circuito mundial, portanto, dos profissionais de pádel, portanto, são os melhores jogadores de pádel do mundo, os argentinos, espanhóis, todo o mundo. Onde é que será? Será no Clube Sétimo, aqui mesmo no centro de Lisboa, em cooperação na fase inicial dos qualifies com o CNN, o Com algum impacto económico para a região, calculo? Será muita gente a vir até Portugal? Sim, com algum impacto económico e sobretudo televisivo, porque o pádel noutros países passa muito na televisão. Há um canal especial em Espanha só para pádel. E, portanto, Portugal vai estar mais uma vez ali no centro do E em agosto os espanhóis vêm muito para cá e, portanto, aproveitam e... Portanto, está tudo traçado para que haja sucesso nessa iniciativa. Pedro, que é especialista na formação e aqui no desenvolvimento da modalidade, o que é preciso para começar a jogar pádel? Uma raquete, uns calções, uma t-shirt, uns sapatos e ténis e umas bolas. E em qualquer sítio, onde é que as pessoas podem se dirigir? O que é que têm que fazer para poder começar a praticar? Basta dirigir-se a um dos vários clubes que, para quem vive na zona de Lisboa, também existe pelo norte e sul do país, mas basta dirigir-se à recepção e dizer, ok, jogar pádel, quero alugar o campo, tem raquetes, normalmente os clubes têm sempre raquetes a dispor, com bolas e normalmente vê-se muitas pessoas ainda a iniciar e não fazem a mínima ideia como é que funcionam as regras ou como é que funciona o jogo e, portanto, normalmente um professor ou alguém do clube dirige-se e vai ter com as pessoas e explica-lhes um bocadinho como é que tudo funciona. Vê-se às vezes algumas barbaridades, mas é normal. Pessoas começam e não fazem a mínima ideia como se joga, mas cada vez menos as pessoas, porque vai à internet e se a pessoa, por exemplo, paddle, parece-lhe um conjunto enorme de ferramentas e de vídeos e de tudo o que possa para a pessoa, pelo menos, ter noção do que é o jogo em si. Ricardo, para lançar uma pergunta que nos chegou através do Facebook do Pódio, o que é preciso, e como somos muito vistos em África, o que é preciso para criar aqui uma liga que junta os países africanos de língua oficial portuguesa com Portugal? Eu posso dizer o seguinte, já há planos de uma empresa portuguesa para ir iniciar o pádel em Angola. E, portanto, assim que houver alguma coisa com Angola, provavelmente faremos alguma ação conjunta com Portugal-Angola. Adoraríamos fazer isso, até porque o programa passa em Angola. Eu vou para Angola daqui a 2 dias, é um dos assuntos que vou abordar na minha visita a Angola, exatamente o tema do pádel. Mas só interrompendo para falar aqui um bocadinho do desenvolvimento do pádel. A Federação Portuguesa de Pádel também, querendo alguém iniciar o pádel, em todos os torneios que organiza, portanto, nos vários pontos do país, faz no primeiro dia, para amanhã de sábado,
dá clínicas a todas as pessoas que queiram experimentar o pádel de borla. Portanto, é um género de uma primeira abordagem, só tem que aparecer. Aparece e nós temos lá os nossos formadores, formados pela Federação, devidamente credenciados, para pádel, e qualquer pessoa que queira aparecer tem lá raquetes, bolas e os formadores para E esse calendário estará no site da... Está no site da Federação de Pádel, sim. Portanto, é só dirigirem-se ao site, ver onde é que é, fpadel.pt, dirigirem-se ao evento, sabem que sábados de manhã, durante o evento, qualquer pessoa pode aparecer para experimentar pádel. Ricardo, Pedro, foi um gosto ter-vos por cá. Desejo muito sucesso para a modalidade. Obrigado por terem vindo ao pódio. Muito obrigado a nós. É uma vertente ainda desconhecida nos patins em linha. Daqui a pouco conhecemos um grupo de jovens de Lisboa que quer praticar e quer também ensinar manobras de slalom. Não perca neste pódio. Na Taça de Portugal de Downhill, acompanhamos a prova da categoria de júniores, uma das mais competitivas, já que estão reunidos vários atletas com capacidade para chegar ao primeiro degrau do pódio. O resumo é da Federação Portuguesa da modalidade. O espanhol Ángel Soares continua a sua regular participação nas provas portuguesas e acrescente com bastante sucesso, mostrando ser um dos melhores júniores presentes nas nossas competições. Vencedor na Pampilhosa da Serra, Soares não foi desta feita tão concludente em Porto Mós, onde foi sempre o segundo mais rápido em pista, diminuindo claramente a sua desvantagem na final e ficando a menos de 1,5 segundos do vencedor. Vasco Bica não entrou bem na taça, pois na Pampilhosa quedou-se pelo 7º lugar final. Começando por dominar a qualificação com alguma margem, quase 6 segundos, apenas a diferença se alterou na final para menos 1,5 segundos, já que a supremacia de Vasco Bica foi uma constante, conseguindo deste modo um importante resultado que o relança em termos de taça. O tempo de Bica ficou a constituir a 4ª marca em termos absolutos, o que diz bem da qualidade da sua performance. Esta prova voltei-me e consegui ganhar, tanto na qualificação como na final, e consegui acabar a 4ª geral, que é um resultado espetacular, nunca tinha tido este tipo de resultados. Joel Ferreira, que vemos nas imagens, dos restauradores da Granja Centro Ótico de Faf, terminou na 5ª posição entre os elites, depois de ter recuperado um lugar face à qualificação. Excelente atuação dos atletas da Liberty Seguros CTLM Ciclomadeira em Porto Mós. Daniel Pombo, já recuperado da gripe que o afetou em Gouveia, fez 2 excelentes descidas, em que foi sempre o 4º mais rápido, mostrando a sua vontade neste tipo de pista. Último posicionado na qualificação, vítima de um furo quase logo no início da descida, Cláudio Loureiro, do time Transition SRAM, teve de arriscar tudo na final. E o piloto Felgueiras, que vem em nítido crescendo de forma, foi muito eficaz nesta última descida, ao longo da qual não teve qualquer contratempo que o atrasasse, conseguindo o primeiro pódio da temporada em termos de downhill. Foi uma prova que me correu bem. Eu inicialmente na manga de qualificação não me correu grande coisa, porque furei logo no início. Isso tirou um bocado a motivação, porque também ontem tive um azar nos treinos. Logo nas descidas finais tive uma queda e bati com a cabeça bastante forte e fiquei um bocado, não sabia bem onde estava, e o furo na primeira manga, na manga de qualificação, não veio ajudar em nada. Depois na final, pronto, tentei fazer uma descida o mais rápido possível para tentar não furar e obter um bom resultado, visto que na primeira não tinha feito um resultado para pontuar, e assim foi. Fiz uma manga tranquila e estou contente com a descida que fiz. O madeirense Manuel Pombo, que recentemente venceu uma prova no Funchal, esteve muito regular ao longo de toda a prova. Na qualificação foi o 3º mais rápido, a cerca de 3,5 segundos do José Borges, deixando de ver que na final iria lutar pelos lugares mais altos do pódio. Com uma descida final muito eficaz, Manuel Pombo acabaria por rubricar a 2ª melhor marca do dia, conseguindo um resultado que veio confirmar a evolução da sua forma à medida que a temporada vai avançando. Felizmente não consegui concluir o objetivo, que era o primeiro lugar, mas o Tony Ferreiro mereceu a vitória, fez um tempo magnífico na final, mas eu fiquei contente por ele, porque já há muito tempo que ele vem a fazer segundos, terceiros, e agora conseguiu uma vitória. Em relação à pista, achei que estava melhor em relação ao ano passado, apesar da zona ali das pedras a meio ainda ser um pouco física, mas correu tudo bem. Tirando o melhor partido dos problemas que condicionaram a atuação de José Borges e que não permitiram melhor do que o 37º lugar final, o espanhol António Ferreiro, da Evil Vengeance Tour, conseguiu uma vitória indiscutível, deixando Pombo a quase 6 segundos. Com este triunfo, António Ferreiro ascendeu à liderança da Taça de Portugal na categoria Rainha, desalojando o seu colega de equipa Francisco Pardal. Estou muito satisfeito, já fiz várias carreiras segundo por muito pouco do primeiro, estou muito contente de fazer primeiro. Pódio de elites masculinas com Ferreiro, Pombo e Loureiro.
A escolha de uns patins em linha nem sempre é fácil. Já daqui a pouco dou-lhe a conhecer dicas para selecionar material que melhor se adequa a manobras de slalom. Fique por aí. O Campeonato Nacional Absoluto é uma das mais importantes provas do calendário da Federação Portuguesa de Golfe. O percurso 1 do Campo da Aroeira, na Fonte da Telha, recebeu 125 participantes. Destaque para Susana Mendes Ribeiro e para Pedro Almeida, os campeões desta edição. O resumo da prova é feito pela Federação Portuguesa de Golfe. Durante 4 dias assistiu-se à prova, aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com handicap EGA até 11,4. O campeonato disputou-se em 72 buracos em stroke play, jogo por pancadas, sendo que no final de 54 buracos o regulamento prevê um cut. Apenas metade dos jogadores garantem lugar no draw do último dia. O percurso 1 da Aroeira, desenhado por Frank Penning, integra uma paisagem marcada por uma densa mata de pinheiros. O campo tem 6.040 metros e é um par 72. A competição masculina contou com 106 golfistas, entre eles Gonçalo Pinto. O jogador do Clube de Golfe de Vila Moura foi até à Aroeira defender o título. Pinto conquistou esta que é a prova mais importante do calendário amador nacional nos últimos 2 anos, em 2011 no Oporto e no ano passado em Santo Estevão. Com um field de jogadores fortes e determinados, a tarefa não seria fácil. Em senhoras, também a defender o título estava Rita Félix. A competição feminina disputou-se entre 19 golfistas, entre elas Susana Mendes Ribeiro, vice-campeã em 2012. Outro dos nomes fortes era o de Magda Carrilho, campeã em 2011, e Sofia Câmara, que detém a taça da Federação. Também se apresentava como forte candidata ao título em causa. A primeira volta deu a liderança a Rita Félix neste Campeonato Nacional Absoluto de Senhoras. Após um mau começo, marcado por 4 bogies e um duplo, a golfista do Clube Nortenho da Estela aproveitou os segundos 9 para dar a volta e concluiu os primeiros 18 buracos com 76 pancadas, 3 de vantagem sobre Carolina Catanho. Susana Mendes Ribeiro, do Miramar, Marta Lampreia e Magda Carrilho, ambas golfistas da Quinta do Peru, apresentavam-se na terceira posição da tabela provisória com o score de 81 pancadas. João Ramos, jogador do Oitavos de Uns, Pedro Almeida, do Oporto Golf Club e Miguel Gaspar, do Belas, compunham o trio líder da prova masculina após a primeira volta. Concluíram os 18 buracos com 70 pancadas, 2 abaixo do par, repartindo o comando da prova. João Girão seguia a 2 pancadas de distância, ocupando o segundo lugar. João Carlota, vice-campeão em 2012, registava na altura 74 pancadas, que lhe davam lugar no 6º posto da tabela. O segundo dia de prova permitiu que Pedro Almeida se destacasse e que Rita Félix segurasse a liderança. Em homens, o golfista do Oporto, campeão nacional de sub-16, fez com 5 birdies e apenas um bogey uma volta de 68 pancadas, a contribuir para o agregado de 138, 6 abaixo do par, 13 shots de vantagem sobre o companheiro de clube João Girão, que protagonizou uma excelente volta de 69 pancadas. Eu, sinceramente, na volta de treino, que foi quarta-feira, eu achei que este torneio me ia correr pessimamente, porque joguei muito mal na volta de treino. Após o primeiro dia em que fiz parte do campo, já achei que tinha uma hipótese de ganhar. Já fui para o segundo dia a pensar em ganhar e não apenas em ficar bem classificado. Com 145, Miguel Gaspar, do Belas Clube de Campo, seguia na terceira posição. Após 36 buracos, Gonçalo Pinto enfrentava dificuldades na luta pela revalidação do título, ocupando então o 7º lugar, com 149 pancadas somadas em voltas de 75 e 74. Com o mesmo total de pancadas seguia Bernardo Freire, do Estoril, e João Ramos, do Oitavos. Tomás Silva, Miguel Valença e João Carlota ocupavam a 11ª posição, empatados com o total de 151 pancadas.
Na prova feminina, apesar de ter piorado o score ao registar uma segunda volta de 81 pancadas, a verdade é que Rita Félix garantia ainda assim a liderança da tabela isolada, com 157 pancadas, 13 acima do par, score que dilatou a vantagem de 3 para 5 pancadas em relação a Carolina Catanho. A golfista do Santo da Serra totalizava 162 e ocupava ainda o segundo lugar, desta vez empatada com Magda Carrilho e com Sofia Câmara. É uma atividade altamente técnica e requer destreza física para fazer truques em cima de uns patins em linha. Vamos falar de slalom daqui a pouco neste pódio. Regressamos à Fonte da Telha com o terceiro dia do Campeonato Nacional Absoluto em Golfe. O vento soprou forte ao dia 3 da competição e isso refletiu-se bem nos resultados. A terceira das 4 voltas regulamentares do Campeonato Nacional Absoluto foi a pior de Pedro Almeida, do Oporto. O jovem registrou 74 pancadas, ainda assim serviu para consolidar a liderança, aumentando a vantagem para o segundo classificado. Almeida daria início à última volta da competição com o agregado de 212, menos 4 pancadas que o colega de clube, João Girão, que fechou o dia com 75, 3 acima do par, num total somado que igualava o par do campo após 3 voltas. Em terceiro lugar estava Miguel Gaspar, com 220 pancadas somadas, mais 8 que o líder. Gonçalo Pinto não esteve no seu melhor, o jogo não apareceu e o Algarvio não foi além do 9º lugar da tabela após uma terceira volta de 80 pancadas. Em senhoras, Rita Félix continuava líder. A golfista do Stella Golf Club fez 82 pancadas na terceira volta e o resultado manteve-a no primeiro lugar da tabela, mas permitiu que Magda Carrilho se aproximasse. Magda concluiu com 78 pancadas, ficando a apenas uma de Rita Félix. Neste dia, Leonor Bessa registrou 77, que a deixaram a apenas 2 shots do primeiro lugar. Seja em freestyle ou em velocidade, slalom em patins em linha é uma atividade altamente técnica com o objetivo de fazer truques. Já a seguir, conhecemos praticantes da modalidade em Portugal. Voltamos ao percurso 1 do Campo da Aroeira para o 4º dia do Campeonato Português de Absoluto em Golfe. Frio e vento marcaram o 4º e último dia do Campeonato Nacional Absoluto, este ano disputado no Aroeira 1. Pedro Almeida abriu a última volta com 2 pares. O golfista do Oporto registrou um bogey no buraco 3, mas a partir daí manteve-se regular e foi cumprindo. Nos segundos 9 buracos, o 14 e o 15 foram concluídos com birdie. Almeida foi consistente e, apesar da pressão, soube aguentar. O outro protagonista da prova foi, sem dúvida, João Girão, também ele golfista do Oporto Golf Club. O jovem lutou e, no final, confessou algum nervosismo sentido, especialmente no último dia do campeonato. Foi muito estressante. Foi uma grande experiência. Acho que já não me sentia assim no golfe há muito tempo, mas foi também uma aprendizagem, porque, pelo menos ontem, senti-me muito nervoso no início e hoje já tentei acalmar mais, controlar-me e aprendi isso. Aprendi que tenho de manter a calma durante o jogo. Fez 69 pancadas na derradeira volta, com 4 birdies e apenas um bogey, mas não foi suficiente para derrotar Pedro Almeida. A volta final de 70 pancadas, conseguidas com um birdie no 18, serviram para a consagração de Almeida, que, com apenas 16 anos de idade, conquistou o título de campeão nacional amador. No fundo correu bem, não é? Correu muito bem, senão não seria possível ganhar, mas no primeiro dia eu não vim para cá com objetivos de ganhar, claro, pensava, tinha sempre a vitória em mente, mas não, nada de muito. Mas depois as coisas começaram a correr bem, eu vi que as coisas eram possíveis, chegar à vitória e desencadeou-se. As coisas desencadearam-se bem e consegui chegar à vitória e foi ótimo. O 18 é o último buraco, estava nervoso, é o buraco com mais nervos. Tentei só manter-me em jogo, fazer tudo direitinho, não fazer asneiras para que as coisas corressem bem. E o João deu um grande shot, um grande segundo shot e depois eu também fiz um grande putt, consegui aguentar os nervos e correu tudo bem.
Concluída a discussão do título na competição masculina, aguardava-se a chegada das formações de senhoras ao Green do 18. Tudo apontava num sentido. Rita Félix liderava desde o início do campeonato, mas a tabela deixava tudo em aberto ao revelar a vantagem mínima da primeira classificada. Susana Mendes Ribeiro, Mafalda Santos e Sofia Câmara concluíram a volta e, entregues os cartões, Mendes Ribeiro provava ter recuperado ao registar uma volta final de 72 pancadas, a melhor volta do torneio de senhoras. A golfista do Miramar totalizava 320 em voltas de 81, 86, 81 e 72, 32 pancadas acima do par. Não, nada, não tinha, o campo também estava bastante diferente do que eu tinha treinado, que tenho treinado aqui há um mês e não conseguia entrar em jogo, falhava muitos fairways, muitos shots ao green, muitos putts e nada correu bem. Penso que foi um bocado a tensão e o querer ganhar, isto era o grande objetivo da minha época e também um pouco a pressão de só jogar golfe no momento. E querer ser profissional, tudo da minha cabeça me fazia pressão e então nos primeiros dias não joguei nada à vontade. E depois hoje, como é que foi? Já estavas liberta do stress, talvez por isso tenhas conseguido melhorar o teu score? Sim, hoje vim muito relaxada a jogar, só para fazer um bom resultado, para sair daqui pelo menos contente com uma boa volta e fui deixando o jogo entrar e correu bem. É uma atividade altamente técnica que requer destreza física para fazer truques em cima de uns patins em linha. António Pires é um dos especialistas em slalom e é convidado desta edição. Obrigado, António, por teres vindo ao pódio. Como é que começas a praticar slalom em patins em linha? Boa pergunta. Comecei em 95, 96, no CCB, em que eu e um grupo de amigos começámos a patinar lá. Houve um dia que houve dois amigos que trouxeram uns copinhos e começámos ali a brincar com os copos. Mas nunca tinhas visto a modalidade noutros sítios? Nunca tinhas visto na televisão, nenhum vídeo? Não, nunca. Foi através desses dois amigos meus que, pronto, apareceram por lá com os copinhos e começámos a fazer o slalom e eu sem noção do que era o slalom na realidade. E a ideia na altura para nós foi, bom, vamos ultrapassar estes copos e vamos tentar fazer o que a gente conseguiu fazer na altura. Mas já patinavas antes disso? Não, tinha começado a patinar na altura também. Ou seja, no início foi brincadeira entre amigos, digamos, a fugir aos seguranças no CCB. Não era bem vista a modalidade na altura? Em espaços públicos? Eu não diria, não era bem vista, não era conhecida. Bem vista, diria mais o street do que o slalom em si. O street é mais uma vertente de rua? É mais de rua e mais agressiva, em que a gente usa os espaços urbanos para fazer manobras em patins em linha. Isso já mudou um bocadinho em Portugal? Hoje é mais bem recebido? É assim, eu não posso falar em concreto se mudou muito ou não. Não, mas daquilo que vais fazendo, daquilo que vais praticando, onde vais estando, sentes-te que há uma maior receptividade? Já há pessoas que param para ver as vossas manobras e sentem algum fascínio? No slalom, não, isso desde o início que foi fascinante para quem via. Agora, a nível de passar a informação, aí era diferente, era mais resguardado. A informação não saía muito, ou seja... Até porque não havia um nome para chamar aquilo, não era conhecido o nome. Havia já um nome, só que o slalom ou os patins, na altura, quando saiu cá em Portugal, davam mais importância aos patinadores do street em vez do pessoal do slalom. E daí o slalom ser, digamos, fechado na gaveta, ou seja, ninguém ligava boa a esse. Mas estavas-me a contar essa primeira experiência, eu interrompi. Quando tinhas esses copos, a primeira vez que tentas ultrapassar, como é que corre? Pessimamente. Deitaste os copos todos abaixo? Não mandei todos, mas mandei quase todos. Ou seja, não sei se já tínhamos os 20, que é por norma, mas se não tinha os 20, tinha para aí 10 ou 15. Ou seja, bem tentava ultrapassar todos, mas não conseguia. Mas quando é que percebeste que afinal tinha jeito para isto? Quando é que começa a ser a sério e a ver aqui o talento? A sério, passado um ano, digamos.
Portanto, continuaste a praticar com os teus amigos? Intensamente, porque na altura, quando eu comecei a andar de patins, nós não patinávamos 1 ou 2 horas, patinávamos 8 horas por dia. Ou seja, o CCB abria às 3 da tarde, à meia-noite a gente ia para casa. E porquê a escolha do Centro Cultural de Belém? Era por ser perto, por ter um bom pavimento para fazer slalom? Não, era porque lá é que estava a loja onde nós podíamos alugar os patins. E eu não deveria dizer isto, mas deixavam-me pagar 1 hora e andar o dia todo. Não era muito bom para o negócio, calculo. Não era bom, mas foi bom mas também era bom ao mesmo tempo. Porque davas publicidade à loja, exatamente, sim. E esse grupo de amigos continua a praticar junto? Hoje já são menos pessoas, são mais? Hoje em dia, um ou outro continua, os outros não é que não queiram praticar, mas não têm tempo a vagar. Mas a gente cruza-se assim esporadicamente. Sim, quando é que percebeste que isto podia ter aqui um potencial económico? Podias fazer também um bocadinho de vida disto, dando aulas? Quando é que percebeste que isto tinha aqui um caminho para explorar? Eu diria só há 5 anos atrás. Mas porquê? Porque voltou a moda dos patins em linha, dos patins de 4 rodas? Começou a vir a moda e não só. Já andava muito bem e sempre que ia para algum lado andar, toda a gente perguntava, fazia-me perguntas, questões. Epá, como é que andas bem? Qual é o melhor patim? Como é que consegues virar rapidamente sem cair? Sem cair, ou, eu costumo dizer sem dar barraca. Ou seja, começas aqui a ensinar, mas queria fazer-te uma pergunta antes disso. Queria perceber como é que escolhes os teus patins? Na altura não escolhia. Hoje em dia já sei escolher o patim que eu quero, ou o patim ideal para slalom, neste caso, ou um patim ideal só para patinar, ou um patim para velocidade, ou para... Mas são muito específicos os patins que escolhes? Mudas das rodas? São muito específicos. Hoje em dia, embora, se eu quiser indicar um patim só para a pessoa ter uma noção, ou para se iniciar sem gastar muito dinheiro, também consigo indicar um patim bom e económico ao mesmo tempo. É caro praticar slalom? Não é caro praticar, é caro comprar o material. Ainda praticar sai muito caro, não. Os patins ainda saem caros. Que mais do que os patins é que é preciso? Calculo que seja preciso algumas proteções. Para o slalom não. Não? Para o slalom... não é que a gente não deva usar, mas no slalom as proteções empatam, porque nós precisamos dos movimentos e joelheiras, neste caso joelheiras... Impedem as articulações, é isso? Bloqueia, imenso. Portanto, calculo que de vez em quando se magoem. Nem só fazer slalom, mas magoam-se de qualquer forma. De qualquer maneira magoam-se sempre, mas em slalom é mais difícil quando a pessoa sabe andar... ou já tem uma noção daquilo que quer fazer. Não quer dizer que nunca se vá magoar também, mas a nível do slalom, quando a gente se magoa é quando não faz um bom aquecimento. E é preferível patins em linha ou de 4 rodas, os famosos quad? Eu aí, eu vou dizer assim, nem é preferível em linha nem em quad. É uma questão de prática. E de gosto, calculo também? Também de gosto, também tem a ver um bocado de gosto. Eu tenho um amigo meu que é luso-francês, ele por acaso não é o odeio os patins em linha, mas se tiver os tradicionais, está mais em casa do que em linha. Mas as manobras são as mesmas? É possível fazer o mesmo tipo de manobras com os dois tipos de patins? Por incrível que pareça, é. E tanto nas vertentes de freestyle como de velocidade? Sim, sim. Portanto, é mesmo uma questão pessoal, a escolha dos patins? Eu não sei se posso dizer um palavrão, depende do maluco. Do maluco que vai praticar? Consideras-te um maluco por praticar slalom? Às vezes. Porque tens o slalom no nome, tu és conhecido por o slalom. Exatamente. Como é que surge esta alcunha? A alcunha surge quando um amigo meu passa-me a chamar sempre de Totó. Mas depois mete um traço. Isso por ser maluco para praticar a modalidade? Exatamente, então chama-me Totó. E depois chegou uma altura em que era o Totó com espaço. E depois eu lembrei-me e disse, eu faço slalom, estão sempre a chamar-me Tó. Uma alcunha que eu na altura até não gostava... Que era mais simpática, era não, eu não gostava do Tó. Nunca gostei da alcunha do Tó. Do diminutivo do Tó, em relação ao António. E depois lembrei-me, bem, Tó, slalom, e depois lembrei-me do espaço, que era o outro tal amigo que... E hoje assim te conhecem? É.
E continuas a praticar nos espaços urbanos? Continuas a ir para os paradões das nossas praias e colocar os pinos, os copos para fazer... Aos fins de semana é tiro. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Onde é que te podem ver mais propriamente dito em Alcântara ou no Pardão Marítimo de Oeiras. Portanto, junto ao Rio Tejo ou junto ao mar? Em Alcântara, na Doca do Espanhol. Em Oeiras, no Pardão Marítimo, junto ao Inatel. Ainda há muita gente que para ver? E ainda não, é todos os dias. Cada vez mais? É todos os dias. Eu poderei dizer que é assim, eu sempre que meto os copos e começo a andar, seja a nível nacional, seja a nível internacional, mesmo lá fora, toda a gente para ver. E há gente que quer experimentar, que, epá, explica-me lá como é que isto se faz e deixa-me experimentar. Eu gostava que fosse assim tão simples, mas as pessoas têm, não diria medo, mas vergonha. Então param, mas depois têm medo ou vergonha de vir ter comigo ou perguntar-me ou tirar dúvidas, porque depois também há muita gente a olhar e então ficam mais envergonhadas. Eu diria... Tu tens um site na internet onde qualquer pessoa pode ver muitos vídeos teus, fotografias e explicação do que é isto do slalom. Qual é esse site? HTTP... Essa parte podemos dispensar. www. Não é preciso. É slalom dentro da .net. Portanto, lá estão todas as informações de como poder começar a praticar. Exatamente. António, obrigado por teres vindo ao pódio, ou ao Tosslalom, como tu preferires. Desejo-te muitas felicidades. Obrigado. Obrigado. Termina assim mais um fim de semana de desporto, neste que é o Serviço Público Internacional da RTP. Fica feito o convite, vá até à página do pódio no Facebook e diga-nos que modalidades gostava de ver aqui no pódio. Como sempre, marcamos encontro aqui na RTP. Até lá, desejo-lhe um excelente fim de semana.